Bem, gente, o outro método de controle é o controle químico. Esse é o controle mais utilizado e é o controle que tem grande importância a nível de agricultura em grandes áreas. Consiste no uso de substâncias químicas com o intuito de promover alterações fisiológicas e bioquímicas nas plantas daninhas e levá-las à morte. O controle químico de plantas daninhas iniciou-se com substâncias inorgânicas. O primeiro composto utilizado para o controle químico foi o NaCl, o sal. Foi a primeira substância química utilizada no controle de plantas daninhas. O NaCl foi recomendado em 1854 na Alemanha e no final do século XIX nos Estados Unidos. O controle da vegetação nas ferrovias era feito com 49,4 toneladas de sal por hectare. Tornava o solo bem salgadinho, né? Muito salgadinho. Certamente contaminava a água, contaminava o solo. O uso do NaCl caracteriza-se pela aplicação de altas doses, o que causa contaminação do solo e da água. O sucesso no controle químico de plantas daninhas iniciou-se com o herbicida 2,4-D, em meados da Segunda Guerra, em 1943. Iniciava-se aí a era química da agricultura. Tá? Então observe aqui essa publicação de 1957, com o surgimento do Dalapon. Então apresentou um novo produto herbicida de ação sistêmica, que se revelou promissor no combate a gramíneas. Trata-se do Dalapon, que é apresentado como sal de sódio, inicialmente com a concentração de 68% do produto ativo, sob o nome comercial de Dalapon. Em relação a outros compostos que até então eram conhecidos para combate a gramíneas, difere o Dalapon pela sua capacidade de penetração nas folhas e translocação nos tecidos, apresentando-se aquela ação predominante sobre a absorção pelas raízes. O sal de sódio se apresenta como uma forma sólida, sendo facilmente solúvel em água, que é o veículo para a sua aplicação. Observe essa postagem aí, esse artigo de 1957 e o avanço que a gente tem hoje em relação a isso. É um choque histórico, né? Eu digo assim, em relação ao que temos hoje, né? Os produtos altamente eficientes. Então, note que com o avançar, né, com o passar do tempo, buscou-se produtos altamente específicos, inibidores de enzimas-alvo no metabolismo, inibidores da cetolactate sintase, inibidores da acetilcoenzima A carboxilase, o glifosato, inibidores da fotossíntese. O conhecimento é o principal responsável pelo avanço da agricultura ao longo dos anos. Então, muitas vezes atribui o avanço da agricultura aos fertilizantes, atribui-se muitas vezes aos produtos químicos, atribui-se muitas vezes à mecanização, atribui-se muitas vezes à irrigação. Mas deixa eu te falar uma verdade. O avanço da agricultura, ela ocorreu principalmente pelo conhecimento do homem. O conhecimento que o homem adquiriu a respeito das tecnologias ao longo do tempo, gerando novas tecnologias e muitas vezes viabilizando o uso dessas tecnologias, isso incrementou muito a produtividade agrícola. E isso é o principal fator de avanço da agricultura. O avanço da agricultura é dependente da geração de conhecimento, é dependente do conhecimento adquirido pelo homem. O que fez a agricultura avançar, a revolução verde, a revolução agrícola, não é a máquina, não é o herbicida, não é a semente de boa qualidade, não é o melhoramento genético, não é a fisiologia. O avanço da agricultura é o conhecimento que o homem adquiriu ao longo dos anos e passou a dominar a planta com maior potencial ao conhecer, principalmente as necessidades, a conhecer muitas vezes as respostas das plantas diante das situações vigentes. Então é o conhecimento. O conhecimento é o responsável pelo avanço da agricultura. O conhecimento. O desenvolvimento de produtos químicos superou a necessidade de mão de obra. Olha que avanço espetacular. Enquanto a mão de obra era primordial para a agricultura, porque precisava controlar as plantas daninhas, porque precisava utilizar aplicando produtos químicos, no caso aí o NaCl, o desenvolvimento de produtos mais sofisticados fez com que houvesse uma substituição. Isso não desempregou o homem, os homens ficaram sem fazer nada. Não, muito pelo contrário. O homem continua sendo empregado na agricultura. Só que agora não há uma dependência. O homem reduziu a dependência da mão de obra.
Segundo o IBGE, em 2005, um brasileiro produzia alimento suficiente para alimentar 21 pessoas. Um brasileiro produzia alimento suficiente para alimentar 21 pessoas. Nós estamos aí em torno de 210 milhões de habitantes, 215 milhões de habitantes, né? O Brasil tem potencial de produzir alimento e produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. Mais de 5 vezes o que necessitamos, mais de 5 vezes o que consumimos. Isso se deve ao conhecimento gerado ao longo dos anos, e não a uma tecnologia. Tem tecnologia que já nem usa mais. E não é a tecnologia. A tecnologia passa. Assim que vem uma nova tecnologia, aquela é esquecida. Mas o conhecimento fica. É o conhecimento que leva a agricultura ao avanço. O controle químico é feito basicamente com produtos denominados herbicidas. E nós vamos aprofundar bem herbicidas nas próximas aulas. Então aqui é uma tabela periódica dos herbicidas, né? Bem comum isso aí. Marcelinho mandou para mim isso aí um dia. Eu achei bem interessante. Porque te dá um resumo, né? Te dá um resumo dos herbicidas utilizados, né? Então, herbicida inibidor da CCase, então um grupo, né? Uma classe de herbicida inibidor da CCase, aí tem vários. Herbicida inibidor da síntese de carotenoides, né? Então a planta não produz carotenoides, você aplica herbicida, impede a produção de carotenoide e a planta a pleno sol morre, porque não consegue se proteger do excesso de luz. Herbicida inibidores dos fotossistemas, né? Do fotossistema 1 e do fotossistema 2. Aí tem vários, né? Aí tem o paraquat, aí tem a atrazina, inibidor tanto do fotossistema 1 quanto do fotossistema 2. Né? Inibidor da ALS, o glifosato aqui da EPSPS, inibidor da divisão celular, herbicidas auxínicos, né? Herbicida inibidor da protóx, a protóx é a protoporfirinogênio oxidase, a enzima importante na síntese de clorofilas. Então inibe essa enzima, inibe a síntese de clorofila, e aí a planta sem clorofila já não precisa adentrar mais, né? Não absorve luz, não fotossintetiza e o destino é morte, né? Para ela. Então são vários herbicidas e inibidores de várias partes aí, né, da planta, parte do metabolismo. Então, quais são as vantagens do controle químico, né? Menor dependência de mão de obra, maior eficiência mesmo em período de chuva, em períodos chuvosos, não afeta o sistema radicular da cultura, pode controlar plantas daninhas de propagação vegetativa, é seletivo para culturas na dosagem adequada. Isso foi um avançar espetacular no controle químico. Você imagina, você aplica um produto químico, mata uma planta e não mata a outra. Isso foi espetacular. Evita interferência de planta daninha desde o início do plantio. Permite o plantio direto. Quais são as desvantagens? Em geral, apresenta elevado custo. Pode causar poluição ambiental. Pode causar intoxicação humana. Pode deixar resíduos tóxicos no solo. Exige maior conhecimento técnico. Gera dependência quando aplicado constantemente. Força a pressão de seleção de bióticos resistentes. Gente, muitas das desvantagens do uso de produto químico se devem à incompetência humana. Em geral, vamos botar, pode causar poluição ambiental, incompetência humana. Se usar na dose adequada, se o produto for produzido, testado, liberado pelos órgãos reguladores, e você usar na dose certa, você vai minimizar o dano ambiental. Tá? Se tiver muito dano ambiental, incompetência humana. Está usando superdoses, fazendo coisas que não é recomendado e que não aprendeu na universidade. Pode causar intoxicação humana. Existem métodos de se prevenir contra isso. Mas a incompetência humana, muitas vezes, faz com que o homem queira aplicar produtos sem usar nenhum equipamento de proteção individual. Pode deixar resíduos tóxicos no solo. Se usar adequadamente, conforme recomendado, isso vai ser minimizado. Tudo bem? Força a pressão de seleção de bióticos resistentes, principalmente por superdosagens. Mas eu quero destacar 2 tópicos aqui. Exige maior conhecimento técnico. O conhecimento para capinar com enxada é diferente do conhecimento para aplicar herbicida. Totalmente diferente. Fábio, qual é o grande diferencial? É um homem que nasceu diferente do outro? O homem que aplica herbicida nasceu em época diferente do homem que capina? Não. O grande diferencial é o conhecimento. É o que eu venho dizendo para vocês. O que move a agricultura, a revolução agrícola, é constituída a revolução agrícola
ocorreu em função da geração de conhecimento. A revolução agrícola deve-se ao conhecimento. Conhecimento técnico adquirido, isso que vocês estão fazendo, adquirindo conhecimento. Um homem que aplica herbicida é diferente do homem que capina? Não, pode ser o mesmo homem. Só que o que aplica herbicida ele tem que ter conhecimento, diferente do que capina. O homem que capina, ele adquire esse conhecimento muito mais facilmente do que aplicar produto químico. Aplicar herbicida requer um conhecimento muito apurado. E muitas vezes lidar com pessoas que conheçam mais do que você. Por exemplo, com agrônomo. Tem que lidar com um engenheiro agrônomo que conhece muito mais do que às vezes quem está aplicando. Mas que orienta e a pessoa que aplica adquire conhecimento porque passa a lidar com um conhecimento constante. Gera dependência quando aplicado constantemente. Isso é uma incompetência humana imensa. Gerar dependência de um produto químico. Se todo mundo que depende de um produto químico, rotineiramente, todo ano, é incompetente. É incompetente. Se depende exclusivamente de um produto químico, por exemplo, eu dependo de paraquat todo ano. Se proibir o paraquat, como nós estamos falando agora, de proibir o paraquat, e agora eu não tenho a solução, eu sou incompetente. Simples assim, não precisa discutir, é incompetência. Porque ao longo de vários anos de cultivo, eu não tive competência suficiente para compreender que existem vários métodos de controle de planta daninha, e esses métodos poderiam ser utilizados por mim, para que ao longo dos anos eu dependesse menos de um método, e pudesse utilizar vários métodos para corrigir falhas de uns. Mas se eu escolhi depender apenas de um método o tempo inteiro, eu sou dependente de um produto, sou dependente de uma enxada, sou dependente de um paraquat, sou dependente de um método de controle cultural, que eu só uso uma cultura ao longo dos anos e agora eu não posso usar ela, eu não sei. Então, tipo assim, tudo que o conhecimento nos leva é a evitar a dependência de um produto, é evitar a dependência de um método. Então, se ao longo dos anos a gente criou essa dependência, é incompetência humana. É incompetência humana. Então, minha orientação para vocês é o seguinte: não dependa de um método de controle de planta daninha. Dependa de vários métodos. De forma que, com vários métodos sendo utilizados, um vai corrigir a falha do outro. E se por algum motivo um método não puder ser utilizado naquele ano, você usa os vários outros que já estão sendo corriqueiramente utilizados. Então, é nesse ponto que eu quero frisar com vocês. Tudo que existe de desvantagem no controle químico não é do controle químico. A desvantagem é a incompetência humana que muitas vezes entra e aí faz um mau uso do controle químico. E aí cria toda essa... Muitas vezes a defesa do alimento orgânico, contrário ao que usa produto químico, não é o químico em si, mas é a incompetência humana em utilizar o produto químico. Muitas vezes é isso. Que Deus abençoe todos. A gente encerra aqui essa parte inicial de controle de plantas daninhas.